Bom, então o que seria esse sequestro emocional? Sequestro emocional é quando uma emoção assume o comando das suas ações. E essas emoções são energias que contêm seus protocolos comportamentais. Então, cada emoção vai ter a sua maneira de sequestrar o nosso organismo dentro de alguns protocolos. A resposta emocional acontece em um instante e é inconsciente. E o indivíduo só vai se conscientizar, né, às vezes quando se conscientiza, depois que essa energia se dissipar ou a intensidade baixar, né? Então, é uma reação instantânea que sequestra a pessoa dentro daquele protocolo, daquela emoção, e vai levar essa pessoa a finalizar aquele protocolo até ela se tocar o que está acontecendo. E a pessoa, de fato, fica cega pela emoção, né? Ou seja, ela se torna, de certo modo, impulsiva, irracional, né? Assim, todo sequestro emocional, ele tem a emoção que domina a pessoa, mas o protocolo das ações, de alguma maneira, foram para lá, né? Então não é uma coisa maluca. Aquilo foi aprendido de alguma maneira, o gatilho estoura e então começa a dar-se início ao processo, né? Então, enfim, não é que é irracional. A pessoa aprendeu aquilo, a pessoa reforçou, condicionou aquilo e a partir dali aquilo começa a acontecer. E aqui é interessante uma coisa. Em última instância, esse fenômeno do sequestro emocional é entrar no padrão automático da personalidade. E, de certo modo, a ponto de perder a lucidez, independente da intensidade da emoção. Então isso aqui já começa a trazer algumas diferenças, né? Que o Eneagrama Cognitivo compreende esse fenômeno em relação a alguns outros autores ou alguns outros profissionais. Porque a intensidade emocional, ela de certo modo é importante, mas ela não é tudo. Exemplo, eu posso ter um sequestro emocional com uma raiva intensa, ou eu posso ter um sequestro emocional com uma raiva pouco intensa, uma raiva branda, né? O que é importante é o conceito de a emoção assume o comando das nossas ações. E aqueles protocolos que a gente condicionou são disparados automaticamente, a gente só vai se dar conta depois de um tempo, ok? Aqui é interessante também notar que, de modo geral, se tem a impressão de que um sequestro emocional é um ataque de fúria. Na verdade, não. Será que só a raiva gera sequestro emocional ou as outras emoções também geram sequestro emocional? Então, sequestro emocional também não tem a ver com transtornos de personalidade de ordem emocional. Transtornos de personalidade de ordem emocional, a gente está falando aí de depressão, ansiedade, pânico e violência, né? São os 4 transtornos relacionados às emoções primárias, e isso tem uma explicação dentro do modelo de emoções, a gente não vai falar muito dele agora, mas não é um transtorno de personalidade. Sequestro emocional é outra coisa. Vamos entender o funcionamento, então, do sequestro emocional do ponto de vista do Eneagrama Cognitivo. Bom, existe um conceito dentro do Eneagrama Cognitivo que é fundamental para entender um monte de coisas, que é o conceito de emoção trina. Tudo é trino na natureza. Não vou entrar no mérito, mas tudo é trino. E aqui é a mesma coisa, né? Nós temos lá os padrões de personalidade, que são as estruturas cognitivas que tomam decisões dentro dos perfis. Nós temos 3 centros de decisão: racionais, instintivos e sentimentais. Então, já para quebrar um mito, quando eu tive uma emoção, a emoção não sei o quê, porque agora eu estou sem emoção, depois eu tenho emoção, não tem nada disso. A emoção está acontecendo o tempo inteiro, de baixa ou alta intensidade. Essa é a questão. Geralmente se tem a impressão de que eu fico emocionado quando a emoção alcança uma determinada intensidade. Mas eu agora, com baixa intensidade, também tenho essa mesma emoção, mas em intensidade menor.
É mais ou menos assim, a emoção é como você ligar o carro. Ligou o carro, vai ficar lá, né? Estourando combustível no motor e aquele motor está rodando. Isso é a gente vivo. Né? Desligou o carro, morre a gente, morre a emoção, não tem emoção. Então, o tempo todo que nós estamos vivos, nós temos emoção ali acontecendo. Isso aumenta ou diminui em determinados momentos, mas a emoção está o tempo todo. Ah, Gilmar, eu não concordo porque, enfim, a minha metodologia diz outra coisa. Tudo bem, segue sua metodologia, não tem problema. Entretanto, cada questão no seu contexto. Se a gente for parar para pensar, imagino que você, assim como eu, já acordou chorando, já acordou pé da vida, já acordou apaixonado, já acordou, enfim, com N sentimentos, porque até mesmo dormindo nós temos emoções. As emoções estão acontecendo o tempo inteiro, né? Em baixa intensidade, em boa parte do tempo, mas as emoções estão acontecendo o tempo inteiro. Então, compreender isso é algo muito importante para que nós entendamos o modelo de emoções e os protocolos de comportamento de cada um deles, de cada uma delas. Mas enfim, vamos lá. Emoção trina. O que significa esse conceito? Os perfis de tomada de decisão racional, eles vão interagir com o ambiente, né? Por meio dos sensores. Então aqui nós temos aqui os 5 sentidos, né? Esses sensores, eles captam aquela informação. Então a gente tem percepção de certos displays, né? Display facial, auditivo, todos os 5 sentidos têm certos displays. Aquele estímulo, então, ele entra no nosso sistema e gera uma emoção. Tá ali, ó, no motor, né? Aqui, sistema límbico. Ele vai compreender e vai, né, trabalhar na emoção. Essa emoção, até aqui, é a nível inconsciente, de certo modo subconsciente e de certo modo consciente. Então, nessa tomada de consciência da energia que eu estou vivenciando, aí os racionais atribuem uma razão àquela emoção. Então, ao perceber aquilo, eu atribuo uma razão ao que eu estou sentindo. Desta forma, os perfis racionais, eles vão computar esses dados por meio de regras. Por isso são racionais. Eles atribuem uma razão a essa emoção, né, a isso que eles estão sentindo, e computam esses dados por meio de regras. Então eles enxergam o mundo por meio de um certo e errado, moralidade. Eles têm um senso moral que orienta o seu processo de decisão. Racionais funcionam assim. Todo mundo é racional, de certo modo, tudo bem. Entretanto, esses aqui têm um padrão dominante. Tá? Instintivos. Então, nós temos ali no padrão de personalidades os perfis com uma orientação instintiva. Essa orientação de tomada de decisão instintiva faz com que os instintivos também tenham as percepções dentro dos seus sensores. O cérebro recebe aquela informação vai ser trabalhada, né, percebida no sistema límbico ali, vai ter a emoção envolvida, e aquela emoção vinda no corpo do instintivo, ele atribui um impulso àquela emoção. Então aquela emoção me dá uma vontade, um movimento, né? Então essa emoção ela me traz um impulso. Então os instintivos, eles computam os dados em anseios. Então, esses dados são computados por anseios. Esses caras enxergam bom e ruim e a tomada de decisão dele vem pela experiência. Então, o peso maior de forma inconsciente é que a tomada de decisão dele vai ser tomada por meio da experiência que ele deseja vivenciar. Os racionais, pela conexão com essa moralidade. E os sentimentais, então, como eu disse, tudo é trino, tem lá os 9 perfis, 9 estruturas cognitivas, é estrutural, não é subjetivo, é objetivo, entretanto nós compreendemos as estruturas de modo subjetivo, né, psicologicamente falando.
Então nós temos os 3 racionais, 3 instintivos e 3 sentimentais. Os sentimentais eles vão também perceber o ambiente pelos seus sensores. Aquele vai captar esses dados, isso vai gerar uma emoção e essa emoção precisa ser compreendida, né? Eu estou sentindo algo em mim e os sentimentais eles atribuem um significado à emoção. É um sentimento, né? A emoção nada mais é que isso. Então, eles atribuem significado à emoção. Então, esses caras, eles computam os dados por meio desses sentimentos. Eles enxergam o mundo de bem e mal e tudo isso vinculado a uma imagem, a uma autoimagem. A imagem aqui tem a ver com identidade enquanto pessoa e etc. Né? Então, esse sistema da emoção trina, ele revela como nós captamos esses dados e aqui são disparadas as emoções, ok? A partir, então, dessa compreensão que cada perfil tem a sua maneira, a gente dispara uma resposta. Capta isso aqui.